parceiros, voltamos aqui com uma sessão de correção comentada. Será mais de 1 hora de questões da banca Sebrasp, ou seja, antiga CESP. E começaremos com português, ou seja, eu farei vários vídeos que nem esse de mais de 1 hora de duração, porém, dependendo do comentário que você deixar aqui embaixo. Porque a matéria mais comentada, eu farei o próximo vídeo. Pode ser condicional administrativo, informática, seja o que for. Comente aqui embaixo, deixe seu like, inscreva no canal, que eu continuarei colocando mais vídeo da Sebrasp. Saiu vários editais aí, tem vários editais da CESP. Se você quer mais questão da Sebrasp, inscreva no canal, continua assistindo o vídeo. Então vamos agora direto para a questão número 1. E nossa primeira questão aqui vai ser sobre crase. Então, as primeiras questões são sobre crase. Eu vou dividir esse vídeo em partes para não ficar com a coisa bem misturada. Começarei com crase, depois vou por ortografia, depois pontuação, depois acentuação, concordância verbal, nominal, assim por diante. Então, as primeiras questões aqui são todas sobre crase. Então, questão número 1. Questão número 1, no trecho, em relação à expectativa de um importante comunicado, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a prejudicaria a correção gramatical do texto. Bom, gente, de fato a gente sabe que a crase é o resultado da fusão de uma preposição a requerida pela regência da expressão em relação, ou seja, em relação a algo, mais o artigo. Do artigo de quem? Pelo substantivo feminino determinado por expectativa. Expectativa feminino tem um artigo. Então, a junção desse a com mais a virou a crase. A crase, nesse caso aqui, então, é obrigatória. Sua omissão prejudicaria a correção gramatical. Então, o item aqui está certo. Quando que a crase é facultativa, que você pode tirar ela e não vai prejudicar o texto? Crase é facultativa ocorre diante de pronomes femininos, como minha, sua e tua, e diante de nomes de mulheres não especificadas, e depois a palavra até quando indicar o movimento. Deixei ter um exemplo aí na tela. Aí, ó. Referi-me à sua mãe. É uma crase facultativa, porque sua é um pronome possessivo feminino, então a crase pode ter ou não ter. Eu me referi a Joana, outra crase facultativa, porque Joana não está especificada. Porém, quando você fala eu me referi a Joana do seu Zé, você especificou qual Joana você está falando. Então, nesse caso, a crase aqui é obrigatória. Todos os alunos foram até a escola, ou seja, aqui a frase é facultativa, porque o até aqui está com indicação de movimento. Viu como é fácil? Então, gabarito certo. Número 2. A supressão do acento indicativo de crase em a própria noção de viagem manteria os sentidos e a correção gramatical do texto. Aprendemos com a questão anterior que crase facultativa ocorre diante de pronomes femininos, ou seja, minha, sua e tua, diante de nomes de mulheres não especificadas e depois a palavra até quando indicar movimento. Então aí não tem até, não tem pronome possessivo, não tem nada disso. Então, portanto, aqui a crase é obrigatória. Se saiu desses casos, a crase é obrigatória. E sua omissão prejudicaria a correção gramatical. O item, portanto, aqui está errado. Questão número 3. O emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial. É obrigatório, dados o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder no período. Gente, aqui um macete aqui para descobrir se tem crase ou não é trocar o substantivo feminino pelo masculino. Se ficar o, não tem crase. Se ficar ao, tem crase. Você vai ver que no exemplo aqui a gente entende melhor. Na questão que falou, não responde à questão racial. A questão, ou seja, questão é uma palavra feminina, ninguém falou questão. Vamos trocar para uma palavra masculina, fato. Não responde ao fato. Se mudou para o ao, logo a crase aqui é obrigatória. Se fosse só o, não seria. Então, não responde ao fato. Então, temos crase aqui sim. Então, a questão que está certa, porque falou que o emprego indicativo de crase aqui é obrigatório. Então, questão certa. Questão número 4. Dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a, em tendem a ser menos efetivas.
Quando o assunto é crase, o que mais cai na CESP é se é facultativo ou não, e vimos nas questões anteriores, que é quando tem pronome possessivo feminino, quando tem um até e assim por diante. Mas nesses casos, é quando existe a crase e está te perguntando se pode tirar ela ou não. Tá? Se perguntando, aí se pode tirar ela e continua gramaticalmente correta. Neste caso, o que é diferente? Por quê? Neste caso aqui não existe crase. Por quê? Não se usa crase antes de verbo. E ser é um verbo. E o ato antes dele. Então não pode ter crase. Só que as regras anteriores da crase facultativa, a gente já saberia que essa questão aqui é errada. Porém, vamos olhar aqui quando não se usa crase. Bom, não se usa crase antes de palavras masculinas, ou seja, para ter crase tem que ter um substantivo feminino ou uma palavra feminina. Não se usa crase também antes de artigo indefinido, ou seja, uns, umas. E não se usa crase também entre palavras repetidas que constituem expressões idiomáticas, ou seja, dia a dia, boca a boca. Não pode colocar crase aí no meio, em cima desse A aí. Antes de verbo, que é o caso aqui da questão. Não se usa crase antes de palavra no plural, quando o A está no singular, ou seja, ou ambos estão no singular ou ambos estão no plural. Se o A está no singular, palavra no plural. Se o A está no plural, a palavra também tem que estar no plural. E o sexto aqui, ó, não se usa crase antes de numeral, exceto horas. Então, se não estiver falando de horas, estiver falando um quinto, não vai ter crase. E o sétimo aqui, antes de nome próprios femininos completos. Ou seja, porque a gente já viu lá que especificou a pessoa. Se especificou, não se usa crase. Também cai lá naquele caso, lá, lembra daquele caso lá que eu falei? Eu me referi a Joana do seu Zé. Naquele caso, lá quando falou Joana do seu Zé, especificou lá a crase é obrigatória. Também não se usa crase depois de preposição, exceto até. Crase também em sujeito, não se usa crase também em objeto direto, não se usa crase antes de dona mais o nome próprio, não se usa crase antes de pronomes pessoais, ó, ele, ela, mim. Isso aqui você tem que guardar. Isso aqui cai na CESP sim. Antes de pronomes pessoais, a CESP também gosta de cobrar. Não se usa crase antes de pronomes de tratamento em geral, não se usa crase antes de pronome demonstrativo que iniciados com a, não se usa crase antes de pronomes indefinidos, ou seja, são casos que não se usa crase. Então o gabarito aqui é errado. Questão número 5. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção gramatical do texto. Aqui, gente, nem precisa ler o texto referido na questão, uma vez que não há possibilidade do uso de crase diante do pronome quem, visto que ele é um pronome indefinido e diante de pronomes indefinidos não cabe crase. Já vimos isso na questão anterior, não tem crase antes de pronome definido. Então a questão aqui está errada. Questão número 6. A inserção do sinal indicativo de crase em a interpretações ocasionaria erro gramatical no texto. Vamos lá, gente. Outra questão aqui que nem precisa ler o texto. Sabendo a regra, ganhamos muito tempo aqui na prova. Por quê? É batido, mas acredito que todo mundo já saiba que a no singular, mais palavra no plural, não tem crase, ou seja, ou os dois estão no singular ou os dois estão no plural. Já falei isso na questão anterior. Ou seja, nunca vai ter crase com um no singular e outro no plural. Então, o caso em questão aí, ó, o ato no singular e a palavra no plural. Não pode ter crase. Ó, vai ocasionar o quê? Um erro gramatical. Então, a questão que está certíssima. Questão número 7. O uso do acento grave em a mistura racial é facultativo. Vamos lá, a gente já sabe que existe apenas 3 casos de crase facultativa. A da preposição até, dos nomes femininos, dos pronomes possessivos femininos, que minha, tu e sua. Já vimos aqui várias e várias vezes. E nenhum dos casos está acontecendo aqui. Então, a crase aqui não é facultativa, é obrigatória. Então, está errado. Viu que eu não precisei nem ir lá no texto para descobrir se isso aqui tem crase ou não tem? Porque a questão não está te perguntando se esse AI tem crase ou não. A questão está perguntando se está em um caso facultativo.
Então ganhe tempo na sua prova. Se falou frase facultativa, use aqui né, essas 3 regras aqui e ora, se é facultativa, pronto. Se não é, não é. Então não precise ir lá na linha 13 ler o texto, não. Então o gabarito aqui está errado. Questão número 8. O emprego do sinal indicativo de crase em a ideia de patrimônio é facultativo. Razão porque a supressão desse sinal manteria o sentido original do texto e sua correção gramatical. Novamente a questão que perguntou se a crase é facultativa ou não, viu? A maioria das questões de crase é isto. E você não precisa voltar no texto, porque a gente já sabe quais são os casos que a crase é facultativa. Tem aí pronome feminino? Não tem. Não tem nem o minha, nem sua, nem tua. Ou seja, tem alguma preposição até aí? Não tem. Tem algum nome feminino aí? Nome próprio feminino? Não, não tem. Ou seja, não é crase facultativa. Então, não vamos ler na limite 2. Então, já sabemos que aqui está errado. Questão número 8 errado. Viu? Muitas questões aqui atuais. Já estou resolvendo questões de 2020, 19, 18. Viu? Questões atuais para vocês. E para passar no concurso é isso mesmo, gente. A gente não adianta ficar decorando a gramática inteira. A gente tem que saber o que a banca quer. Então, o que a banca quer em crase? O que a CESP quer para crase? Saber se é facultativa ou não, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão número 9. Na linha 4, o acento indicativo de crase em à meia-noite poderia ser suprimido sem comprometimento da correção gramatical do texto, uma vez que é facultativo o uso de artigo definido feminino antes de termo que indica um horário, como meia-noite. Como a questão anterior, essa aqui é outra questão de 2018, pedindo exatamente a mesma coisa. Se é facultativo ou não, e colocou uma linha para você ler. Para que eles colocam essa linha aí? Para você perder tempo, ir lá e depois não ter tempo de fazer a prova toda. Ou seja, tem que ter tática aqui para resolver prova da CESP. Então, se você realmente quer passar em concurso, você tem que saber exatamente o que ela quer em cada tópico. Isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Então, fazendo aqui de crase, depois vamos olhar a questão de ortografia e assim por diante. Então, aqui neste caso, aqui não tem nenhum dos casos de crase facultativa. Não tem aqui o até, não tem os pronomes femininos, não tem aqui os pronomes possessivos femininos e não tem nome próprio feminino aqui. Então, não tem crase facultativa. Então, a questão aqui está errada. Não é caso de crase facultativa. Eu tô falando muito rápido aqui, gente. Deixa aqui um comentário. Eu quero saber a opinião de vocês. O que tem que melhorar no vídeo, o que não tem. Qual é a próxima matéria, qual é o próximo aulão. Deixe seu comentário que é muito importante para nós. Questão número 10. O emprego do sinal indicativo de crase em a máquina é facultativo, portanto, sua eliminação não prejudicaria a correção gramatical do texto. Olha ela de novo, crase facultativa. Terceira questão aqui em seguida de 2018, pedindo exatamente a mesma coisa. Tá vendo? Você acha isso é coincidência? Não. A CESP, a Sebrasp agora vai cobrar a crase facultativa o resto da vida, porque a maioria das pessoas erram. E não só erram, quando acertam também, perdem muito tempo indo na linha 33, a CESP sabe disso. Vão ter que ler o parágrafo, vão olhar um monte de coisa lá, perder tempo e deixar de fazer questões mais na frente que precisa de tempo. Isso é uma tática da CESP, tá? Não vai ler a linha 33. Se falou crase facultativa, você vai olhar se tem as 6 regrinhas que eu falei. Pronome possessivo feminino, nomes próprios femininos, a preposição até. Se não tem isso, a crase não é facultativa. E já notou que a maioria das respostas para a crase facultativa é errado. A maioria deu errado. Então, isso é uma nova tática aqui para você resolver isso aqui. Agora vamos aqui para a nossa última questão sobre crase. Questão número 11. É facultativo o emprego do acento indicativo de crase em a outra, de modo que sua supressão não comprometeria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Rapaz, não tem nem o que comentar aqui. Outra vez, 2018 pediu a mesma coisa. Será que em 2018 ela só pediu isso nas provas? A regra você já está cansado de ouvir eu falar, repetir toda hora, né? Então, que não tem crase facultativa, então que essa questão está errada. Além da dica de não ler o texto para você ganhar tempo nas provas da CESP, outra dica que eu dou, vai lá no início do canal e assista o vídeo lá, o segredo do gabarito da CESP. Você vai ver que vai ter uma nova dica lá para você ganhar mais pontos na sua prova.
E não deixe de conferir também o vídeo lá, como acertar aquelas que você não sabe. Também vai te ajudar muito na sua prova. Porque muitas vezes não adianta apenas saber a matéria. A gente sabe, talvez você saiba a matéria para acertar 85 questões, mas se você usar algumas técnicas, 5 pode virar 90, tá? E esse 90 vai fazer você pular da posição 100 para a 10ª. Então vamos para a próxima questão. Falaremos agora sobre ortografia oficial, sobre acentuações, sobre como escreve as palavras. Então tá, esse é o próximo tema de agora. Então dá uma paradinha aí, vai tomar um café, vai esticar a perna. Para quê? São 1 hora de questões. Assistir 1 hora direto é muito cansativo para o seu cérebro. Então, toda vez que a gente fazer aqui 10, 11, 12 questões, eu vou dar uma paradinha assim e mudar de tema, tá? Então vamos agora continuar nossa correção agora sobre a ortografia. Questão número 12. Seria incorreto o emprego da forma cotidianamente com que, em lugar de cotidianamente com se, pois aquela forma foi abolida do vocabulário oficial da língua portuguesa. Tanto faz, gente, escrever com C ou escrever com Q. As duas palavras estão corretas e existem na língua portuguesa. A palavra com C, cotidiano, é mais utilizada no português do Brasil, enquanto a palavra cotidiano é mais utilizada no português de Portugal. Porém, aqui no Brasil você pode usar qualquer uma das duas, apesar que com C é algo que mais utilizada pelos brasileiros. Então, a questão falou que foi abolida, não foi abolida. Então, o gabarito aqui é errado. Questão número 13. O emprego do acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Gente, aqui, isso aqui é uma clássica questão da CESP. Quando fala de acentuação, ela sempre coloca 2, 3, 4 palavrinhas e pergunta se é a mesma regra de acentuação. Sempre vai perguntar isso. E eu consigo resolver isso com apenas 2 regras. A primeira regra, saber olhar se tem alguma que tem ditongo. Nesse caso aqui, nenhuma delas termina em ditongo, tá vendo? Não termina em ditongo. O que é ditongo? Quando tem 2 vogais juntas lá no finalzinho. Se não tem ditongo, eu vou para o próximo nível. O próximo nível é olhar se o acento está na mesma sílaba. Veja, juízo, o acento aí está na segunda sílaba de trás para frente. A gente sempre conta de trás para frente. Extraídos também está na segunda sílaba de trás para frente. Porém, período não. Período está na terceira sílaba de trás para frente. Então, não está na mesma regra. Para estar na mesma regra, o acento tem que estar no mesmo lugar. E outra coisa, se uma palavra terminar com ditongo, todas têm que estar terminadas de ditongo. Se tiver uma que não terminou de ditongo, também não vai estar com a mesma regra, tá? Este é o macete. Agora vamos olhar pela regra da gramática. Segundo a gramática, juízo acentua-se por quê? I é um hiato. Veja, o I ficou sozinho. Quando a gente separa a sílaba, o I ou U fica sozinho, temos um hiato. Então ele é acentuado, a regra do hiato. E o extraídos, outro hiato, extraídos. O I ficou sozinho, ele é um hiato. Então, acentuou pela regra do hiato. Então, as duas em primeira aí, a mesma regra de acentuação. Eu falei, ela está no mesmo lugar o acento, tá vendo? Mesma regra. A terceira, ela período. Período, todas as proparoxítonas são acentuadas. Aqui não tem hiato, pois o I não está sozinho na sílaba, tá? Olha bem aí. Se o I não está sozinho, não tem hiato. Quem gostar de guardar pela regra aqui da gramática, tudo bem. Quem gostar de usar a minha regra lá, tá tudo ótimo também. Tá? A questão que está errada. Próxima questão. Questão número 14. Os vocábulos traz, nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Eu não disse na questão anterior que isso aqui é um tipo de questão clássica da CESP? Se pediu acentuação, vai colocar 1, 2 ou 3 palavrinhas e perguntar se está na mesma regra de acentuação. Qual é o macete que eu te falei? Se tiver o acento na mesma posição, com certeza vai ser a mesma regra. Que todos aqui estão na última sílaba, porque só tem uma sílaba só. E quando só tem uma sílaba, é o quê? O monossílabo. E os monossílabos tônicos terminados em A, E e O são todos acentuados. Então, todos aqui estão na mesma regra de acentuação. O gabarito aqui está certíssimo. Outra questão de ortografia, questão número 15. Segundo, preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassenso é grafado conforme as mesmas regras de antissocial. Vamos
lá, gente, segundo o novo acordo ortográfico, que entrou em vigor em janeiro de 2009, ou seja, já tem muito tempo, já tem 11 anos isso, se utiliza o hífen quando o prefixo terminar com a mesma letra que começa a segunda palavra, ou quando a segunda palavra começar com H, ou seja, se terminou uma palavra com A e a outra começou com A, terá hífen. Se terminou com qualquer letra e a outra começa com H, também vai ter hífen. Em todas as outras situações, o prefixo é escrito junto, tá? Salienta-se que nas formações em que o prefixo termina com vogal e a segunda palavra começar com as consoantes R ou S, essas consoantes deverão ser duplicadas. É o caso daqui do contrassenso. Senso começou com S, então S tem que ser duplicado. E antissocial, social começou com S, então S é duplicado e não se coloca hífen. Então ambas têm a mesma regra para se escrever. Então o gabarito aqui está certíssimo de acordo com o novo acordo ortográfico. Questão número 16. O emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuações distintas. Aqui, olhando pela gramática tradicional, toda paroxítona terminada em ditongo crescente, como é o caso de memória, é considerado uma proparoxítona eventual. Assim, memória receberia o acento por ser uma paroxítona com ditongo crescente e por ser uma proparoxítona eventual, e todas proparoxítonas são acentuadas. Veja aí no quadro que eu deixei na tela que memória pode ser separada da sílaba como memoria ou memori e o A separado. Então, nosso gabarito aqui está certíssimo. Questão número 17. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Vamos estudar agora a acentuação dos ditongos nas palavras paroxítonas. Vai sumir os acentos do ditongo. E o que é ditongo? Quando duas vogais na mesma sílaba. Ou seja, então vai somar o acento do ditongo aberto, que é ei, oi, das palavras paroxítonas. O que é uma paroxítona mesmo? São que tem acento na penúltima sílaba. Então vai sumir esse acento aí. Uma paroxítona terminada em ditongo não tem esse acento em ideias mais. Mas porém, vai permanecer o acento nos oxítonos e monossílabos tônicos terminados em ei, oi, eu. Exemplo, dói, herói, troféu, chapéu, todos esses são acentuados. E o nosso gabarito aqui está certíssimo. Então, se for uma paroxítona e terminou em ditongo, não tem acento. Questão número 18. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com a base na mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá. Entrever é uma oxítona terminada em E. Plugência é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Logo, o gabarito aqui está errado, pois não recebe acento gráfico com a mesma regra de acentuação. Você lembra da regra que eu ensinei na primeira questão aqui de acentuação que eu falei? Primeira coisa, olha, se terminou em ditongo. Se uma palavra terminou em ditongo, todas as outras devem terminar em ditongo. Entrever não terminou em ditongo, então não tem a mesma regra de acentuação de plugência. Viu como é fácil? Qual é a segunda regra que eu falei também? O acento tem que ser na mesma sílaba. Entrever, o acento está na última sílaba. E plugência não está na última sílaba. Então, só com esse macetinho que eu ensinei aqui, sem você saber as regras aí, terminado em A, E, não sei o que, você já resolveria. Guarde essas duas regras. A CESP sempre vai colocar 2, 3 ou 4 palavras e vai te perguntar: é a mesma regra de acentuação? Você vai olhar se tem ditongo e vai olhar se o acento está na mesma sílaba. Se só com isso você vai resolver todas as questões sobre isso. Então o nosso gabarito aqui está errado. Falaremos agora sobre a pontuação. Como a CESP gosta de cobrar pontuação nas suas provas. Então, as próximas questões agora todas de pontuações. Seja, como eu falei, dá uma esticada na perna aí, vai lavar o rosto e vamos continuar nossas questões. Questão número 19. É facultativo o emprego da vírgula presente na afirmação atribuída a Voltaire no primeiro período do texto.
Ó, vamos lembrar aqui um pouquinho sobre vírgula. A vírgula antes das conjunções adversativas é obrigatória. Conjunções adversativas como mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, no obstante, são todas com vírgula. Então, antes das conjunções, você vai colocar o quê? A vírgula. Então, aí está utilizando aí o mas. Então, é uma conjunção adversativa, devemos colocar vírgula, então não é facultativa. Aqui, vamos lembrando aqui, toda vez que falar de pontuação, se vai cair pontuação no seu edital lá da CESP, Sebrasp, pode ter certeza que é vírgula. 80% das questões de pontuação é sobre vírgula. Você vai ver, as questões aqui, a maioria serão sobre vírgula. Questão número 20. No trecho, quase uma em cada 10 pessoas no mundo. A inserção de uma vírgula logo após pessoas prejudicaria a correção gramatical do texto. Note no trecho original. A cada ano, quase uma em cada 10 pessoas no mundo adoece. Até podemos pôr uma vírgula e após mundo, desde que também ponhamos uma vírgula após o segundo parêntese, isolando, dessa forma, o adjunto adverbial de pequena extensão, no mundo. A inserção de apenas uma vírgula prejudicaria sim a correção gramatical do texto. O item está certo, então, e portanto. Ou você coloca as duas vírgulas, ou você não coloca nenhuma. Gabarito aqui está certo. Questão número 21. O emprego de aspas no vocábulo raças na fala do geneticista Sérgio Pena reproduz a intenção desse pesquisador de demonstrar a inadequação da palavra no contexto apresentado por ele. Vamos lá. As aspas aqui nessa questão estão sendo usadas para reforçar o sentido passado. No caso, refere-se à discordância com os estudos evolutivos e com o significado da palavra apresentada. Então, nosso gabarito aqui está certíssimo. Questão número 22. A supressão da vírgula empregada logo após a palavra constitucional na linha 6 prejudicaria a correção gramatical do texto. Outra questão aqui atualizada de 2019. E o gabarito aqui nosso agora é errado. A vírgula foi usada para separar a oração subordinativa, a adverbial temporal, da oração principal. Mas, por estar na ordem direta, o uso da vírgula torna-se facultativo. O nosso gabarito, então, aqui está errado. Questão número 23. Na linha 19 do texto, os dois pontos foram utilizados para introduzir uma A. Ressalva, B. Enumeração, C. Enunciação, D. Hipótese, E. Explicação. Vamos lá, os dois pontos aqui estão sendo usados para indicar uma explicação acerca do ato de uma mulher deixar de lado seus afazeres. Ou seja, é uma explicação. Nosso gabarito aqui é a letra E. É muita questão, gente. É muita questão que temos aqui para vocês. E não esqueça de dar uma conferida aqui na nossa playlist lá com os vídeos menorzinhos. Tem lá vários vídeos, 10, 15 minutos da CESP. Vai ser um ótimo complemento para esse aqui. Lá tem outros vídeos aí com questões anteriores de português também. E de outras matérias com direito constitucional, administrativo e tudo. Então dá uma olhadinha lá no início do canal. Vamos agora para a próxima questão. Questão número 24. A eliminação da vírgula empregada imediatamente após difusos, na linha 25, não comprometeria a correção gramatical do texto, mas alteraria os seus sentidos originais. Destaque, temos aqui uma oração subordinada, adjetiva e explicativa, ou seja, está entre vírgulas. Quando essa oração estiver entre vírgulas, é explicativa. A eliminação da primeira vírgula faria ela ser uma adjetiva restritiva. Situação a intercalando. Ou seja, a correção gramatical seria mantida, mas o sentido mudaria. Passaria de explicativo para restritivo. Isso aqui cai demais na CESP. Então, sempre que falar que vai tirar uma vírgula, vai mudar o sentido, mas nem sempre vai mudar gramaticalmente. Gramaticalmente pode estar certo, mas o sentido vai estar errado. Se tirou a vírgula, ficou restritivo. Se deixou entre duas vírgulas, explicativo. Então, o nosso gabarito aqui está certíssimo. Questão número 25. As vírgulas empregadas logo após as expressões um amanhã e minutos depois justificam-se pela mesma regra de pontuação. A justificativa da vírgula aqui em ambos os termos
São porque são adjunto adverbiais de tempo deslocados da oração. São de curta extensão, ou seja, duas palavrinhas só, formando assim uma vírgula facultativa. Então, para a CESP, se tiver uma, duas, três palavrinhas no adjunto adverbial, vai ser a vírgula facultativa. Aqui, então, está certíssima a nossa resposta. Gabarito 25, certo. Já são quase 30 questões aí, muita questão mesmo. Gostou? Gostou? Então deixe seu comentário aqui embaixo falando qual é o próximo tema que a gente vai fazer. Falaremos agora sobre concordância nominal, concordância verbal. Então, concordância, um assunto que cai em toda a prova da CESP. Então fique ligado aí, vamos estudar concordância. Próxima questão. Questão número 26, questão de 2020 aqui, ó. A substituição da forma verbal desenvolveram por desenvolveu manteria a correção gramatical do texto. Temos aqui uma expressão formada por uma fração e mais uma especificação, ou seja, uma concordância facultativa, ou a expressão da fração ou o termo especificado, ou fica no plural ou fica no singular. Então, nosso sujeito aqui é coletivo, menos de um terço das companhias. Desenvolveu vai concordar com menos de um terço. Desenvolveram vai concordar com o seu mais próximo, que seria companhias, que está no plural. Então, sim, pode trocar o desenvolveram por desenvolveu, que manteria a correção gramatical do texto. E nosso gabarito aqui é certo. Questão número 27. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal restam poderia ser substituída por mantém-se. Vamos lá, gente. Aqui poderia sim por mantém-se, porém restam está no plural. E mantém, com esse acento aí, está no singular. Teria que mudar o acento para que fique no plural também. Então, se houvesse essa troca aí, implicaria um erro de concordância verbal no período. Logo, a correção gramatical ficaria prejudicada com a substituição. Então, fique bem ligado ao acento. Geralmente, quando você tem acento circunflexo, as palavras estão no plural. Lembre-se disso. Então, nosso gabarito aqui está errado. Questão número 28. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal a poderia ser substituída por tem, existe, ocorre, tem, tem. Nessa questão, temos aqui um verbo haver com sentido de existir, sendo então impessoal, não deve ser flexionado. Ele é corretamente substituído pelo verbo existem, ou seja, o verbo pessoal, e concorda com seu sujeito proposto, exceções. Exceções existem, lembrando que o verbo ter não pode ser utilizada com sentido proposto nessa questão. Então, se você usar o verbo haver no sentido de existir, lembre-se, vai ficar no singular. Se você trocar ele pelo verbo existir, ele vai ter que concordar com seu sujeito. Então, o sujeito que está no plural, vamos ficar com o verbo existir no plural. Então, nossa gabarita aqui é a letra A. Questão número 29. A forma verbal tem concorda com tempo muito segurados do INSS. Vamos lá, o verbo aqui é o tem, ó, tem com acento circunflexo. Se o tem está com acento circunflexo, ele está no plural. Então vamos perguntar para esse verbo, quem é que tem? Sempre que a gente pergunta quem para o verbo, a gente encontra quem? O sujeito. Então vamos lá, quem é que tem que recorrer? Muitos segurados do INSS. Esse muitos segurados está no plural. Então verbo acentuado para concordar com o seu sujeito no plural. Então vamos lá, o verbo, o acento aqui circunflexo, indica que o verbo se encontra no plural justamente para concordar com o seu termo, muitos segurados do INSS. Atente-se à pegadinha. O sujeito na forma verbal tem é pronome relativo, que, o qual retorna ao seu termo os muitos segurados. Contudo, a questão não pergunta quem é o sujeito. Dessa tal forma, a questão apenas está afirmando se o verbo concorda com o termo. O que torna a questão aqui correta. O verbo está concordando com muitos segurados que está no plural. Então a questão aqui está certa. Questão número 30. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão cada um de nós fosse substituída por todos nós. Vamos lá, para que o período se mantivesse gramaticalmente correto por todos nós, deveria ser acompanhada de alteração da forma verbal tem na linha 36
Ou seja, tem deve concordar com seu pronome oblíquo, nós, ficando assim temos. Deve mudar aqui no texto é a forma pronominal do seu na linha 36, a forma verbal de se dedica na linha 36 e 37. Todos deveriam ser referentes à primeira pessoa do plural. Ou seja, o texto deveria fazer muitas mudanças aí, se a gente fosse trocar cada um de nós por todos nós. Então, a questão aqui está errada, porque tem que mudar muito o texto aqui. E o sentido gramatical não seria preservado se não houvesse essas mudanças. Então, o gabarito aqui está errado. Questão número 31. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal representa fosse substituída por representam. Essa questão aqui é bem rapidinha, porque quando o sujeito composto é resumido com um pronome indefinido, o que seria um pronome indefinido? Tudo, toda, nada, cada um, essas coisas assim. O verbo concordará com este pronome resumitivo. E na linha 9, eita aí, tudo isso representa saltos, ou seja, vai concordar com tudo isso, então tem que ficar no singular. Então lembra, se encontrar nessa prova lá, tudo, toda, nada, cada um, você vai deixar o verbo no singular. Então nada de colocar representam aí. Então, questão aqui, 2019, errada. Questão número 32. A substituição da forma verbal partilhar por partilham preservaria a correção gramatical do texto. Mais uma questão aqui de concordância verbal. Sujeito com expressão partitiva mais termo determinante. O verbo poderá concordar com a expressão partitiva ou com termo determinante. A expressão partitiva, a maioria de, grande parte de, maior parte de, uma porção de, um conjunto de, são exemplos que estou te dando de expressões partitivas. E o verbo vai concordar com elas. Ou ele vai concordar com seu termo determinante. Então tem os dois tipos de concordância. Aí ficaria assim, um conjunto de pessoas que partilham uma cultura, ou seja, conjunto concordando com partilha. Ou poderia ser também um conjunto de pessoas que partilham uma cultura. O verbo concordando com pessoas, viu? Ou o verbo vai concordar com pessoas e ficar no plural, ou ele vai concordar com conjuntos e ficar no singular. Então aqui está certíssimo o nosso gabarito. Questão número 33. Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo ser no plural, serem. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar que é flexionado. Assim como o tempo, o modo, o número, a pessoa e o aspecto da ação verbal são indicados pelo verbo auxiliar. Então anota aí para sua prova. Nas locuções verbais, o correto é usar ser. O verbo auxiliar, ou seja, o primeiro verbo da locução, é sempre flexionado em número, pessoa, tempo e modo. O verbo principal, o segundo verbo da locução, ele aparece numa das três formas nominais, ou seja, infinitivo, participo ou gerúndio. Assim, quando o verbo ser atuar como verbo principal, deverá sempre utilizado o infinitivo impessoal, ou seja, não flexionado. O mesmo ocorre quando haja um verbo preposicionado. Então lembra, o primeiro verbo, deixei na tela para vocês, é o auxiliar. O segundo é o principal. O auxiliar que vai mudar, o principal vai continuar igual. Então aqui nosso gabarito está certo. Questão número 34. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a forma verbal levou fosse substituída por levaram. Vamos lá. A correção e a coerência continuam corretas. Sentido, todavia, muda porque o pronome relativo que, na primeira ocorrência, refere-se à expansão e na segunda ocorrência às conquistas. Então ficou assim. Uma expansão de conquistas que levou a língua portuguesa a remotas regiões, ou seja, expansão concordando com o verbo levou. E na segunda ficou uma expansão de conquistas que levaram a língua portuguesa às remotas regiões, ou seja, conquistas, plural, concordou com o verbo também no plural. Então, a primeira ocorrência aí, ambos no singular, a segunda, ambos no plural. Vai depender com o que você quer concordar aí. Então, o nosso gabarito aqui é o quê? Certo, gabarito certo.
Questão número 35. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural. Acreditam. Bom, gente, já deu para notar aqui que a Sebrasp está perguntando a mesma coisa que as questões anteriores. Ela sempre faz isso, continua fazendo por muito tempo. Essa é a importância de fazer muitas e muitas questões na sua banca. Devemos conhecer nosso inimigo intimamente. Agora vamos para a resposta da nossa questão. A regra geral de concordância verbal é que o verbo deve concordar com o sujeito em número, ou seja, no singular ou plural, e pessoa, ou seja, na primeira, segunda ou terceira pessoa. O uso da língua é muito amplo, existem algumas regras específicas. Este é o caso da concordância em orações em que há expressão partitivas. A gente já viu questões aqui com expressões partitivas. Vamos relembrar elas? São a maioria, a minoria, grande parte de, mais da metade. Essas são expressões partitivas, já fizemos questões aqui hoje dela. E vamos relembrar aqui também que essas expressões podem concordar com o núcleo do sujeito, ou seja, ficar no singular ou dar destaque ao conjunto e ir para o plural. Então, no primeiro exemplo aí ficou a maioria dos laboratórios acredita. Acredita concordando com maioria. Ou então você pode concordar a maioria dos laboratórios acreditam, ou seja, o verbo concordando com laboratórios. Ou seja, qualquer uma das duas está certa aqui por ser uma expressão partitiva, por causa de a maioria. Então, a questão aqui, 35, está certa o gabarito. Vamos lá. Questão número 36, de 2018. Vamos lá. A forma verbal impõe, na linha 24, está no plural, porque concorda com o termo instituições, que está na linha 23. Vamos lá, gente. Impõe está concordando com o núcleo do sujeito composto, o perfil e a política. Aí como a gente acha o sujeito? Vamos perguntar para o verbo. Quem impõe a agenda dos estudos do documento? O perfil e a política das instituições em que estão inseridos. A questão que está errada. O verbo impõe não está no plural porque concorda com instituições. Está no plural porque está concordando com o seu sujeito, o perfil e a política. Gabarito, então, errado. Questão número 37. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto caso a forma verbal houve fosse substituída por ocorreram. Agora para o nosso macete do verbo haver. Haver no sentido de existir vai ficar no singular. Porém, o verbo existir vai sempre concordar com o sujeito, tá? O haver sempre singular, mas o verbo existir sempre vai concordar com o sujeito. Haver é impessoal quando é empregado no sentido de existir e ocorrer. Fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. O verbo existir ocorre sujeito, então vai ter que concordar com ele. Então, como a gente acha o sujeito? Perguntando o que para o verbo. O que ocorreu? Uma ampliação. Não sendo possível, então, a flexão sugerida pela banca. Por quê? Uma ampliação está no singular. Então, ocorreram deveria estar no singular. Então, a questão aqui está errada. E aí, chegamos aqui no final do vídeo. Estudamos aqui o quê? Quase 40 questões da CESP. Deu para você pegar aqui os macetinhos que a CESP gosta de cobrar. Como eu falei, temos que fazer muitas e muitas questões, porque não vai cair a gramática toda nessa prova. Pode estar no seu edital todo, mas não vai. Falei, ó, pontuação, o que a CESP vai cobrar? Você já sabe, é vírgula. Crase, o que vai cobrar? Se é facultativo ou não. Então, conhecendo sua banca, você sabe exatamente o que você deve focar nos seus estudos, tá? Vamos ter aqui, então, toda semana aqui tem muitas questões comentadas. Já tem aqui uns 350 vídeos e questões comentadas de diversas bancas. Então, se não é por falta de questões comentadas, não é por falta de dinheiro, tá tudo de graça aqui no canal. Basta assistir aqui e acompanhar a gente. Eu coloco os PDFs de graça de vez em quando aí também. E se você precisar de mim, temos um grupo aqui no WhatsApp. Aqui quem está com o computador vai ver um link aqui em cima. Tem um grupo nosso do WhatsApp. Pode mandar suas dúvidas que eu vou te ajudar. Você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no Facebook, no Twitter. Então, eu estou em todo lugar. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Então, essa é a dica. Faça muita questão e conheça a sua banca. Vamos agora? Então, te espero no próximo vídeo. E inscreva no canal e dá uma ajudinha aí.